Boa noite. Bem-vindo a mais uma edição do Celebrando a Recuperação. Bem-vinda a mais uma edição do Celebrando a Recuperação. Esse programa abençoado que tem estado em tantos países ao redor do mundo e agora, nesse período de isolamento social, em que nós não estamos nos encontrando pessoalmente, presencialmente, e está em vários estados do nosso querido Brasil. Eu sou a filha amada de Deus e nesse ciclo eu estou trabalhando questões relativas à organização estrutural e também a questões da confiança. O título de nosso encontro hoje é O Poder da Vida sobre a Morte. O Poder da Vida sobre a Morte. Em 1920, há cerca de 100 anos atrás, um livro foi escrito por um psicanalista que causou um grande mal-estar entre os psicanalistas da época e continua causando mal-estar até os dias de hoje. O livro chama Além do Princípio do Prazer. O autor, Freud, ele tinha perdido a filha dele nesse período, ele perdeu a filha dele em meio à gripe espanhola, que dizimou cerca de 40 milhões de pessoas. E também foi logo após a Primeira Guerra Mundial. Então, as más línguas diziam que ele não estava bem da cabeça, que ele estava passando por todo o processo da perda da filha e também estava atendendo muitas pessoas do pós-guerra que vinham todos machucados, traumatizados da guerra, então ele não estava bem. Freud tinha por volta de 64 anos, na verdade ele tinha 64 anos quando ele escreveu esse livro, que causou todo esse mal-estar. E qual foi o mal-estar? Qual foi o mal-estar que esse livro causou, que essa produção causou em tantas pessoas? Até então, até 1920, entendia-se que o psiquismo era regido que o inconsciente era regido pelo princípio do prazer. Nós já vimos isso em alguns vídeos, que a parte consciente era regida pelo princípio da realidade e que a parte inconsciente era regida pelo princípio do prazer. Ele também tinha escrito, em 1914, um livro chamado Recordar, Repetir e Elaborar. Recordar, repetir e elaborar, em que ele dizia que quando nós conseguíamos lembrar das questões recalcadas, nós parávamos de repetir, né? Então, alguns de nós falamos assim, era recordar, repetir, repetir, repetir e elaborar. A gente lembrava, continuava repetindo, repetindo, repetindo e elaborando. Mas o problema é que mesmo depois de recordar, a gente continuava repetindo. Então, ele começou a questionar isto. E tem 3 outras situações, tem 3 outras questões que o fizeram repensar nessa questão do princípio do prazer ser aquele que regia todo o nosso psiquismo. E um deles nós já falamos, que era a compulsão à repetição. Por que é que eu mesmo sabendo que a compulsão alimentar não é boa para mim, eu não consigo parar de comer? Eu faço a bariátrica e continuo repetindo, aí eu continuo repetindo compras e seja lá o que for. Por que eu mesmo entendendo que a pornografia faz mal a mim, ao meu cônjuge, à minha mente, por que eu não consigo parar de olhar a pornografia? Tem um ótimo aqui. Por que mesmo eu com cirrose hepática, entendendo que a bebida está consumindo a minha vida, acabando com a minha vida, por que eu não consigo parar? Entende como isso conflitou? Se o princípio do prazer, ele realmente existe, por que eu tenho prazer em fazer coisas tão ruins para mim? Aí a segunda razão que o fez duvidar desse princípio do prazer era porque as pessoas que vinham da guerra ou que passavam por traumas fortes, acidente de trem e tal, elas continuavam lembrando
Por que a gente lembraria do que causa tanto desprazer? Se nós somos regidos pelo princípio do prazer, o que nos faz lembrar de coisas traumáticas? A princípio ele tinha postulado que o sonho era a realização de um prazer. Mas como a gente conseguia lembrar, ter aqueles pesadelos, as pessoas tinham aquele pesadelo? E por último, que o levou a postular esse livro, causou tanto escândalo, foi uma brincadeirinha do neto dele. Ele foi para Viena visitar essa filha Sophie, ela estava viva ainda, e o menino tinha 1 aninho e meio mais ou menos, e ficava longe da mãe, com tristeza por a mãe estar longe, e ele tinha um brinquedo, e esse brinquedo era um tipo de um peão. Ele jogava o brinquedo e depois ele trazia para perto. E ele jogava o brinquedo e depois ele trazia para perto. Isso é muito lindo, queridos, porque uma criança de 1 ano e meio tentando elaborar a saída da mãe. Porque ele jogava e falava longe, aí depois ele falava perto, longe, for, e depois perto, da, que em alemão, né, longe, perto, trazendo para perto, elaborando. Tipo assim, ela vai, mas ela volta. E quando ela ia, podia se ver no olhinho da criança aquela tristeza, aquela raiva. E quando ele trazia para perto a alegria, ele estava organizando na cabecinha dele que a mãe ia e voltava. Então, na cabeça do vô, como é que uma criança estaria repetindo uma coisa tão triste que é ela indo? Então, dá para entender como ele postulou uma coisa diferente? E essa postulação é a que nós vamos usar como base do nosso estudo de hoje. Basicamente, a conclusão que ele chegou é uma conclusão que nós cristãos já sabemos há muito tempo. A primeira colocação que ele fez nesse livro que causou tanto problema é: nós temos uma tendência a nos destruir. Nós temos a tendência para querer voltar ao estado pré-orgânico. Lembra aquilo, para o pó voltarás? Lembra aquele versículo que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus? Essa foi a primeira postulação. A primeira postulação que nós temos a tendência de destruir. Lembra-se, ele tinha visto a guerra, 1917, que estava a Primeira Guerra Mundial, em que as guerras eram de trincheiras. Então, a morte, os teco-teco passando e jogando, né, as bombas. Então, ele descobriu que tinha algo que era predominantemente, eu vou usar o termo, pecaminoso dentro do homem. Lembra que nós falamos? Que nós não estamos aqui para lidar com os pecados, com o que a gente faz, com a ponta do iceberg, que nós pecamos porque nós somos pecadores, nós temos a índole, a tendência de fazer o mal. E é uma coisa interessante, porque nos tempos antigos dizia-se que nós pecamos por causa da sociedade, que nós fazemos coisas erradas porque a sociedade nos corrompe. E não é verdade. Né? Nos países de primeiro mundo, que não tem tantas questões que nós temos como países de terceiro mundo, também há falcatruas, também há coisas erradas. Não tem a ver com o nível socioeconômico. Então, porque senão, quanto mais alto nós fôssemos na sociedade, menos pecado encontraríamos. Então, a primeira postulação, o primeiro postulado de Freud é que nós temos a tendência à destruição. O segundo é que o objetivo de toda a vida seria a morte. Isso causou um escândalo. Dizer que o objetivo, que o final da vida seria a morte. Isso causou um escândalo, que para nós cristãos, para nós celebrantes, não tem uma questão, né, nisto, porque o salário do pecado é a morte. E aí, ele postula algo que me causou muitos pensamentos nessas últimas semanas, preparando esse estudo. Ele fala: o indivíduo morre sempre por causas internas. A morte vem de dentro. A morte não é de fora para dentro. A morte é de dentro para fora.
Semana passada nós vimos o testemunho de vida do querido pastor Pedro Paulo, um senhor, 70 e pouquinhos anos, que venceu a Covid, que tinha comorbidades, mas que está vivo. E nós temos visto muitos jovens, atletas, que têm se partido. A morte é de dentro para fora. Eu não estou dizendo com isso que a gente não usa álcool gel, que a gente não se protege, mas nós entendemos que a morte, ela não é de fora para dentro. Nós entendemos que existem algumas questões. Por exemplo, Jesus Cristo de Nazaré, a morte não pôde contê-lo. A morte foi vencida pela vida ali. Ele morreu e ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. Este postulado também, queridos, é totalmente bíblico. Esse postulado também é totalmente bíblico, porque o salário do pecado é a morte. Se não existisse o pecado, não existiria a morte. Por isso Jesus Cristo foi vitorioso contra a morte. Aí, a postulação mais importante da noite para nós, queridos. Nesse livro, ele postula que a vida e a morte caminham juntas. E uma outra pessoa muito querida, amiga, estudiosa, falou: Roseni, a pulsão, que é o desejo, a força, ela vai pegar o que está... Imagine um cavalo carregando uma carroça. O cavalo vai puxar o que está na carroça. E aí é o nosso ponto de hoje à noite. O que nós temos dentro de nós, é o que vai caracterizar a vida ou a morte. Uma situação pode ser totalmente destrutiva para uma pessoa, e a mesma situação pode ser totalmente construtiva para outra pessoa. Então, não é a situação que determina. Não é a situação, é o conteúdo que eu tenho dentro de mim. O conteúdo que eu tenho dentro de mim determina se vai ser vida, se vai ser algo construtivo ou se vai ser algo destrutivo. O que é postulado como a pulsão de vida é aquilo que leva à reprodução da própria vida, é unir, é vincular, é juntar, é fundir, é aproximar, é entrelaçar, é unificar. E o que é postulado nesse estudo como pulsão de morte é desligar, é separar, é desinvestir, é um movimento regressivo, é agressividade, é uma forma de voltar ao estado anterior, inorgânico. É a morte silenciosa, o Thanatos, sobre o que nós falamos há um tempo atrás. Por que o que causa morte para uns leva a crescimento para outros? Porque não é a situação que determina, mas a minha reação ao que aconteceu. Eu não sou responsável pelo que fizeram comigo, mas eu sou responsável pelo que fizeram comigo. Não é a situação que determina, e sim o que eu tenho no meu coração. Não é a pandemia que determina a minha felicidade ou infelicidade, e sim o que eu já tenho dentro do meu coração. Depende do que está dentro do meu coração. Na linguagem da psicanálise, depende do que está recalcado. Está recalcado são coisas que não foram trabalhadas, são coisas que não foram faladas, são coisas que não foram confessadas. Então, isso que vai ser levado como pulsão de morte. Agora, são questões que estão sendo elaboradas, são questões que estão sublimadas. E nós vamos ver exemplo no estudo de hoje de uma situação que podia conduzir à morte, mas se conduziu à vida. A pulsão de morte na pandemia, ela existe. Né? Pessoas estão morrendo, pessoas preciosas, pessoas queridas estão morrendo. A pobreza está sendo deflagrada, a educação está sendo deflagrada. A nossa parte
hospitalar está sendo deflagrada. Tem muitas coisas tristes acontecendo, porém, tem tantas coisas relacionadas à vida acontecendo. A possibilidade de nos reinventarmos como pessoas, como família. Famílias que têm se organizado. Ele fica com os filhos um pouquinho, ela fica com as filhas um pouquinho, aí divide, né, a sala, fica quietinha porque o papai está fazendo home office, né? Aí a mãe fica em outro lugar da casa tentando fazer alguma coisa. Nós estamos nos reinventando, nós estamos comendo juntos, né? Porque agora não tem onde ir, então estamos comendo juntos. Uma outra questão que a pandemia tem trazido, que é vida no meio dessa morte, é a criatividade. Como temos sido criativos? Como nós mulheres temos sido criativas? Como cuidar do nosso cabelo? Como cuidar da nossa pele? Criatividade. Criatividade. Quantos de nós estamos nos remoçando, tornando mais jovens, entendendo melhor a internet, vendo aplicativos diferentes, aprendendo a entrar no Zoom, aprendendo a fazer live, aprendendo a participar de live. Dá para entender, queridos? Isso para mim tem sido fantástico. Não é a pandemia que está ditando todas as reações à vida. Depende de cada um de nós. Depende de como nós olhamos a situação. Outra coisa que abençoou meu coração dentro da vida, da pulsão de vida desse tempo tão difícil, nós estamos fazendo uma nova agenda. Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos sem ver as pessoas e algumas pessoas talvez não eram tão importantes no nosso dia a dia. Algumas pessoas que nós fazemos questão de gastar muito tempo com ela, talvez já não são as pessoas do nosso dia de hoje, né? Falando como muitos brasileiros falam, a fila anda. É muito interessante, né? Eu quero fazer uma partilha aqui. Eu era aquela pessoa que tinha que encontrar com todo mundo e fazer todas as ligações necessárias e estar com várias pessoas. São poucas pessoas com quem eu tenho caminhado durante esse período. São poucas pessoas. São poucas pessoas. Como ficou mais enxutinha a minha agenda? Como ficou mais claro as pessoas com quem eu gasto tempo de qualidade? Deixa eu falar bem rapidinho sobre uma coisa muito linda que eu aprendi sobre os seis tipos de relacionamentos, né? 6 Cs. O primeiro é o coach, né? A pessoa conhece um pouquinho mais sobre um determinado assunto, com quem nós aprendemos. O segundo C é o camarada, né? A pessoa que eu falo um pouquinho de mim, ela fala um pouquinho dela, é a prestadora de contas, tá? O coach também pode ser o padrinho. A terceira pessoa é aquela pessoa, é o terceiro C, que eu esqueci qual é o termo, mas é aquela pessoa que ela tá ali e a gente toma um café um pouquinho com ela, a gente come uma pipoca, mas não é a pessoa que a gente vai abrir o coração. Se nós abrirmos o coração para ela, fala, olha, meu filho, ele tá envolvido com drogas. Ela fala, eu também comprei uma bicicleta ontem, sabe? Os 3 primeiros tipos, os primeiros Cs, eu vou me lembrar desse terceiro C. Aí tem os outros 3 tipos de C, que é o care, a pessoa que eu cuido dela. Eu sou o coach para ela, eu sou a madrinha dela, né? Aí a segunda é desse tipo, dessa tendência, é a pessoa que é o chronic. Por exemplo, a pessoa chega e fala assim, olha, eu preciso de trabalho, Aí você fala assim, currículo. Aí você ajuda a montar o currículo dela, aí você entrega o currículo para ela, e no mês que vem ela fala assim, olha, eu tô triste porque eu não consigo trabalho. Você fala, e o currículo? Não deu para entregar, não. Né? O chronic. E o último é o contaminado, né? Que são aquelas pessoas que se precisar de comer, você dá alguma comida, se pede de beber, você dá alguma bebida, mas ela fica longe de você, contaminada.
né? Então, o que acontece na nossa agenda, o que acontecia na minha agenda, eu gastava muito tempo com os últimos três, né? Com care, com chronic e com contaminated. Eu gastava muito do meu tempo, antes da pandemia, com esse grupo de pessoas. E agora, nesse período da pandemia, eu tenho trabalhado bem mais com os três primeiros tipos, né? Porque como o nosso 12º passo não é para passar só com as pessoas, né? Os contaminados, os crônicos e os care. Nós precisamos aprender, nós precisamos dos nossos coaches, nós precisamos dos nossos camaradas e daquele grupo que eu também não lembro o nome agora. Nós precisamos de pessoas que fazem nos crescer. E a pandemia tem nos dado essa oportunidade. E, queridos, uma outra pulsão de vida, uma coisa nova na pandemia é que nós estamos tendo uma qualidade de vida melhor. Apesar das nossas perdas de trabalho, apesar de tantas situações difíceis, nós estamos vivendo com menos. Eu não estou falando dos queridos e das queridas que estão passando fome, tá? Eu não estou falando delas, estou falando, de uma maneira geral, da classe média. Nós estamos tendo o privilégio de ter uma qualidade de vida menor, porque a gente está gastando menos. Não tem restaurante para ir, não tem teatro para ir, não tem onde nós gastarmos o nosso dinheiro de um jeito frívolo. Então nós estamos sendo muito cuidadosos com onde gastamos os nossos valores. E uma outra questão, o nosso planeta está melhor, com mais oxigênio. Nós estamos cuidando melhor do nosso planeta, porque não está saindo muito. Queridos, os conteúdos que estão no nosso coração é que definem onde nós estamos. Eu não sou responsável pelo que fizeram comigo, mas eu sou responsável pelo que eu faço com o que fizeram comigo. Não é a pandemia que tem o poder de me destruir, e sim o que já está no meu coração. Se eu sou uma pessoa amarga, é claro que eu vou ficar mais amarga na pandemia. Se eu sou uma pessoa irada, sim, eu vou ficar muito mais irada na pandemia. Mas se existe agradecimento no meu coração, se existe um desejo de ser grata, não vai ser esse período que vai me destruir, que vai me fazer ficar amarga, né? A pandemia não tem esse poder. Não é o divórcio que tem o poder de me destruir. Não é o divórcio que tem o poder de me destruir, e sim o que está no meu coração. Pré-divórcio. Não é o meu filho que optou pelas drogas que vai me definir, e sim onde está o meu coração. Aí eu queria usar um exemplo de pulsão de vida, um homem que decidiu vida. O nome dele é José. Estas semanas eu li um pouquinho sobre esse livro e eu li muito sobre José. E eu fui muito abençoada. É um rapaz que foi preterido pelos irmãos, como vocês sabem. Um rapaz que foi vendido. Primeiro ia ser morto. Aí um dos irmãos falou, não vamos matar não, vamos vender. Foi vendido. Quando ele é vendido, ele chega a um lugar onde ele é o mordomo de um homem importante chamado Potifar, e a mulher dele o acusa de assédio sexual. E a mulher ganha. Ele é preso. Ele vai preso, ele fica preso. Lá na cadeia, ele consegue interpretar o sonho de duas pessoas. E uma delas volta a trabalhar para Faraó. E ele fala, José fala, olha, você lembra de mim quando você estiver lá no palácio? E o rapaz é admitido de volta, mas ele nunca lembra de José. Aí o próprio Faraó tem um sonho. E o chama. Ele acaba sendo a pessoa que vai interpretar o sonho de José. E eu queria ler para vocês o que acontece nesse período. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso Faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como esse homem?
em quem está o Espírito Divino? Eu estou em Gênesis, capítulo 41, versículo 37. José interpreta o sonho de Faraó e fala, tem que agora alguém cuidar, né? Eram as 7 vacas gordas, depois as 7 vacas magras, e a ideia é que haveria 7 anos de fartura, e depois 7 anos de grande fome, e a ideia era, durante os primeiros 7 anos, a guardar tudo que podia, para sustentar, né? Naquela época, sustentaram, eles ganharam muito, né? O mundo todo ficou prostrado aos pés do Egito. Aí disse Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. E Faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida, o faraó tirou do dedo um anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino. Colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Também o fez subir à sua segunda carruagem real. E à frente dos arautos iam gritando, abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. E disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a tua palavra, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Queridos, o que tinha de vindo a José como morte para ser acabado, ele escolheu fazer de tudo o que aconteceu com ele algo que o fez crescer, algo que o fez chegar até onde ele chegou. Ele, durante o tempo que esteve no Egito, ele não pensou na vingança contra esses irmãos que acabaram com ele. Ele não ficou pensando em destruir os irmãos que fizeram tudo aquilo com ele. Tinha no coração dele algo rico. Tinha no coração dele, quando a carroça foi puxada, quando o cavalo foi puxar a carroça, dentro da carroça tinha amor. Dentro da carroça, ele aprendeu a elaborar as questões com o irmão dele. Aí, eu queria ler a última parte da história de José, para nós vermos como a vida superou a morte. Agora, eu vou ler em Gênesis, no capítulo 50, versículo 15. Aqui é quando a história se acontece, e os irmãos José vão acabar a comprar mantimentos, e José os reconhece, ele não o reconhece, porque ele está um homem totalmente egípcio. Ele fala egípcio, ele está maquiado como um egípcio, está vestido como egípcio, ele é casado como egípcia, ele tem filhos egípcios, ele está num ambiente totalmente diferente. Este homem José, ele entendeu que apesar de tudo, ele ia perdoar esses irmãos. Apesar de estar em outro país, falando uma outra língua. E sabe, queridos, quando a gente pensa isso, fica super legal, sabe? Ai, que legal, outro país, outra língua. Eu me lembro os 10 anos que eu passei fora. Foi tão bom ter estudado fora, ter estado fora, mas o país da gente é algo tão precioso. A língua da gente é algo tão preciosa. A família da gente é algo tão precioso. Então, quando José está no egípcio, vestido como egípcio, falando como um egípcio, casado como egípcia, com filhos egípcios, há tristeza, há dor. Quando ele vê esses irmãos, ele chora. A palavra de Deus diz que se ouviu de longe o choro de José. E aí ele se dá a conhecer, o pai vem, ele vê o pai. É uma história muito linda. É uma história muito linda. É uma história muito linda. E aí o pai falece, o pai morre, e os irmãos dele ficam com medo e falam, agora ele vai se vingar. Agora que o nosso pai morreu,
Agora que Jacó morrer, ele vai se vingar. Então os irmãos falam assim, vendo os irmãos de José que o pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que causamos? Então mandaram um recado a José dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o tratam com tanta maldade. Agora, pois perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Vocês desejaram pulsão de morte para mim, mas Deus fez com que a pulsão de morte se tornasse em pulsão de vida para mim. Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a minha vida e a de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Queridos, a morte não precisa ter poder sobre a vida. A morte não precisa ter poder sobre a vida. José, em meio a tanta morte, em meio a tanta separação, em meio a tanta dor, ele escolheu a vida e ele foi honrado. Na história de José, ele escolheu a vida. Ele escolheu a vida. E a conclusão do nosso tempo hoje é: o poder da vida sobre a morte está no processo da santificação. Conforme Jesus Cristo é formado em nós, conforme ele vai sendo formado em nós, os nossos conteúdos vão ficando mais fluidos, menos densos. Meu interior vai ficando mais limpo, sem os ganchinhos. Quando eu passo pelo meu inventário, quando eu confesso os meus pecados, quando eu digo o que está pegando, eu vou limpando essa carroça de tudo o que é pesado, esse coração de tudo que é pesado, e vai ficando mais leve. Aí a vida, ela vai tendo o poder de unir, de reunir, de falar, né? A fala é uma das maneiras como isso também acontece. O processo de elaboração é o processo pelo qual a vida tem poder sobre a morte. O nosso psíquico se utiliza do que temos em nosso coração, na tentativa de elaborar essas coisas perdidas. Aí eu queria falar por último sobre algo que eu falei rapidamente, a última vez que eu falei no nosso vídeo. Nós temos falado muito sobre a importância do álcool gel, sobre a importância de usarmos a nossa máscara, sobre a importância de não aglomerarmos. Mas tem algo tão poderoso quanto. É o poder da fala. É o poder da fala, é o poder de dar nome, o poder de partilhar. Quando eu falo, quando eu dou nome, existe algo que acontece dentro do meu próprio organismo. O meu próprio organismo, ele se fortalece quando eu falo. Davi falou que quando ele se calou, os ossos dele se enfraqueceram. O sistema que luta contra o nosso sistema imunológico, ele enfraquece quando a gente para de falar. Nós vamos dividir em grupos daqui a pouco. E, queridos, é a nossa oportunidade de falar. É a nossa oportunidade de dar nome. Porque a vida, ela pode ter poder sobre a morte quando eu dou nome, quando eu falo, quando eu limpo o meu interior. A nossa pergunta à morte hoje vai ser: o que precisa ser elaborado na minha vida? O que precisa ser elaborado? Cristo está sendo formado em mim.
né? Eu vou para o meu grupo, eu falo, eu dou nome, eu falo com o meu padrinho, eu caminho com a minha madrinha, eu caminho com o meu prestador de contas, mas o que é que precisa ser elaborado dentro de mim? O que precisa ser elaborado? O que precisa ser limpo para que a pulsão de vida, para que a vida do nosso Senhor Jesus Cristo tenha poder? Para que no meio desse tempo tão difícil de pandemia, eu seja alguém que tenha vida em abundância. João 10:10, eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. É possível ter vida em abundância em meio a esse caos que estamos vivendo. Não ignorando o caos. Não é ignorando o caos. Sim, tem pessoas que não têm o que comer. Sim, tem pessoas que estão sem trabalho. Há situações deploráveis, há situações difíceis, mas há coisas boas também. Nós que temos como ajudar, nós que temos como fazer alguma coisa, nós que temos como ajudar o nosso vizinho, o nosso familiar, né? Isto faz parte do meu processo de recuperação. A minha oração hoje é que aquele livro que foi escrito em 1920, que falou que existem essas duas forças que não são antagônicas, que são antagônicas, mas que uma não tira o poder da outra, não estão longe, caminham juntas. Elas são antagônicas, mas caminham juntas. Que nós possamos escolher a vida, que nós possamos escolher a vida em meio à morte. Que a graça do Senhor se faça presente agora nos grupos de apoio e que sejamos abençoados com o que Deus tem pra gente. Uma boa noite.